Olá, nono ano, tudo bem? Professor Esquilace, vamos aqui para a atividade 12, a terceira parte de genética e hereditariedade. Então, vamos responder essas 5 perguntas, essas 5 questões que eu passei aí, com calma, para tirar qualquer dúvida, tá? Lembrando que se ficar dúvida e não entendeu, volta o vídeo para poder rever, tá? Vamos lá. Então, gente, só para relembrar o que a gente viu na aula passada, isso é importante, né, que a gente viu sobre genótipo e fenótipo. Ó, nós vimos aqui. Esse aqui foi um dos últimos slides que nós passamos na aula passada. Então, ó, o esquema informa que a proporção esperada entre o genótipo, lembra o que é genótipo? Azão, 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 azinho, 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 tá? Agora o fenótipo é planta baixa ou planta alta. Então, ó, o que tem essa aqui? Essa planta alta, que ela é azão, azinho, ela vai produzir os gametas. Lembrando que quando produz o gameta, essas letras se separam, porque são gênios alelos. Então, o azão fica num gameta, o azinho no outro. Essa planta também, ela é azão, azinho, é alta. O gameta, metade dos gametas vai ter azão e a outra metade azinho. Quando eles se encontram, azão com azão, alta, azão, esse azão com esse azinho, alta. Esse azão com esse azinho, alta. E azinho com azinho, aí é o fenótipo baixa. Tá? São os descendentes possíveis. Então, no caso do genótipo, nós vamos ter 25% de indivíduos azão-azão. Tá aqui, azão-azão. 50% de indivíduos azão-azinho. Azão-azinho, azão-azinho. Metade. E 25% de indivíduos azinho-azinho. Agora, esse esquema acima também permite prever que os descendentes desse cruzamento, 75 terão fenótipo planta alta. Por quê? Azão-azão ou azão-azinho é para alta. Então, ó, 1, 2, 3. São 4 aqui no caso, 4 partes. 3 quartos, ou 75%, planta alta. Só 25% azinho-azinho. Tá? Então o fenótipo tem 25% azinho-azinho, genótipo azinho-azinho, e o fenótipo planta alta é 75%, porque é azão-azão, azão-azinho. Tá? Lembrando que então o fenótipo ele pode ser influenciado pelo ambiente. Então o fenótipo ele é o quê? Ele é o genótipo mais os fatores ambientais. Lembrando que uma planta ela pode ser característica planta alta, mas se ela não receber nutriente, ela não cresce. Assim como temos a casa aqui, né? A história do gabiru aqui que eu falei. Esse homem aqui ele não teve uma infância saudável em termos de alimentação, ele não tinha alimento à vontade para ele. Aí a vida dele melhorou, ele conseguiu dar uma alimentação melhor para os filhos. Então, o fato dele ter sido desnutrido e pequeno, essa característica não foi passada para o filho. Se ele tivesse sido alimentado, ele teria crescido, mas como ele não teve alimentação suficiente, ele ficou pequeno. A vida dele melhorou, ele conseguiu alimentar os filhos e os filhos cresceram. Assim como também eu coloquei aqui corte de cabelo, isso não é passado geneticamente. Tá? Então, a partir disso, vamos continuar aqui agora o novo. O ser humano está sujeito às mesmas leis da genética que regem todos os seres vivos. A notável diferença é que não é aceitável fazer cruzamentos propositais entre seres humanos apenas para verificar as características dos descendentes. Então você não vai cruzar um homem alto com uma mulher baixa para ver se o filho vai ser alto ou vai ser baixo. Então não dá para fazer esse experimento. A gente faz isso com plantas que têm um período de reprodução bem mais curto de crescimento também. Agora, o que se faz na prática é analisar as características dos indivíduos, dos seus pais, dos seus avós e bisavós, e etc. E aí essas análises elas permitem tirar conclusões sobre a genética humana. Por exemplo, a presença ou ausência de sardas. Nós temos vários casos aqui de dominante e recessivo. Então, por exemplo, quem tem, a pessoa tem lóbulo, o que é o lóbulo? É essa pontinha da orelha aqui, o lóbulo solto ou o lóbulo é aderente, ele é colado. Repara, ele não é solto aqui, ele é aderente. Cabelo, se ele é castanho ou se ele é loiro. Inserção em bico de catelo, também chamado bico de viúva. O que é isso? Tá vendo? Ó, tem uma ponta que algumas pessoas têm isso. Isso é dominante. E o recessivo?
ele não tem esse bico, ele é reto. Se tem sardas, dominante. Sem sardas, recessivo. Enrolar a língua, dominante. Não enrola a língua, tá? É recessivo. Então vamos ver o caso aqui das sardas. Então, a presença ou ausência de sardas. Representemos o alelo dominante por S maiúsculo e o recessivo por S minúsculo. Quanto a essa característica, nota-se, né, com estudo de familiares, tudo como nós vimos lá, pais, avós, bisavós e os filhos, a gente sabe que o genótipo é são, S maiúsculo com S maiúsculo, e condiciona o fenótipo sardas presentes, ou seja, um S veio da mãe, o outro S veio do pai. Agora, o genótipo são, sim, também condiciona para o fenótipo sardas presentes. Só que o genótipo é diferente, mas o S é dominante, a sarda. Agora, o genótipo SS, ele condiciona o fenótipo sardas ausentes. Então, na verdade, observando de uma forma melhor, parece que a maioria das pessoas são mais assim, porque as sardas são ausentes, não é todo mundo que tem sarda. E quem tem sarda é ação, assim. Então, se uma mulher e um homem, ambos sem sardas, SS, tiverem filhos, os filhos poderão ter sardas? Repetindo, se uma mulher e um homem, ambos sem sardas, assim, tiverem filhos, os filhos poderão ter sardas? Não, porque todos os filhos terão genótipo homozigoto assim, o que condiciona o fenótipo sardas ausentes. Ah, por quê, professor? Porque, gente, se a mulher é SS, ela só vai produzir gameta S. O homem também é SS, só vai produzir assim, tá? O S minúsculo. Então, 100% dos filhos não vão ter sarda. Tudo bem? Então é isso. Próximo. Agora imagine um homem com sardas, heterozigótico, são assim, que tenha filhos com uma mulher sem sardas, assim. Os descendentes poderão ter sardas? Todos eles? Ou apenas alguns? Então vamos ver o esquema abaixo aqui, ó. Então, ó, um homem com sarda, são, assim. Mulher sem sardas, assim. O homem vai produzir nos espermatozoides, metade vai ser ação e metade é assim. A mulher, em todos os óvulos dela, vai ser assim. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter ação com com sardas. Ação com com sardas. Ação, desculpa aqui, Sinho com Sinho, sem sardas. Sinho com Sinho, sem sardas. Então, o que vai ser? Ó, 25%, desculpa, como o S está presente aqui e aqui, metade dos filhos podem ter sardas e metade pode não ter sardas. Gente, só que isso aqui é assim, se ele tiver 4 filhos, não significa que 2 vão ter sarda, 2 não vão ter. Isso aqui vale para cada filho. Então, se o cara pode ter, o cara e a mulher, né? Pode ter 4 filhos e os 4 pode não ter sarda. Por quê? Formou assim. Os 4 também podem ter sarda, porque nasceram ação assim. Então, para cada. Isso aqui não é. Ah, ela teve um filho com sarda, ação assim. Ah, então para esse já valeu. Para outro vai ser outro. Não. Para cada filho, isso aqui funciona uma vez. Tá? Então não é acontecer uma vez, não vai acontecer a outra. Em todo nascimento tem essa possibilidade. Então 50% com sarda e 50% sem sarda de chance, de probabilidade. Não é que realmente vai acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Só para ler aqui, ó, o esquema abaixo ele ajuda a prever, como eu disse, a probabilidade da ocorrência de sardas nos descendentes desse casal. A partir do esquema, existe igual chance, ou seja, igual probabilidade de que os descendentes tenham sardas, genótipo são assim, ou não tenham assim. Ou seja, o que é igual probabilidade? 50% para um, 50% para o outro. Tá? Agora os grupos sanguíneos.
Há situações em que uma pessoa perde muito sangue, no caso de um acidente, ou vai fazer uma cirurgia e precisa de sangue. E necessita de uma transfusão de sangue, ou seja, precisa receber sangue proveniente de outra pessoa. Antes, porém, de realizar essa transfusão, devem ser feitos vários testes com o sangue do doador. Neles, além de se verificar a presença dos agentes causadores de doença, né, para ver se não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria, eu sou doador de sangue. Quando eu dou sangue, depois de um tempo eu recebo uma cartinha falando que foi feito exame no meu sangue e não constatou nada, né? Então, além desses exames para localizar possíveis doenças, também vai se avaliar se o sangue é compatível com o receptor. Como assim compatível? O sangue do receptor tem que aceitar bem o sangue do doador. Porque senão, caso não haja essa compatibilidade, o sangue não pode ser usado no receptor, pois provocaria até rejeição ou até a morte. Então, vocês já repararam, policiais, bombeiros costumam usar uma roupa, até também acho que esse pessoal que trabalha no SAMURES usa uma roupa que tem o tipo de sangue, o nome da pessoa e o tipo de sangue. No caso aqui, esse oficial é o bispo, o sangue dele é B positivo, coincidentemente é o meu tipo de sangue. Então, mas pode ser o outro. Temos aqui o Silva, que é A positivo, o Roberto, O positivo, e o Ademir, que também é A positivo. Mas vamos ver quais são os tipos de sangue que tem. Mas antes disso, vamos entender o que é o fator RH. No sistema RH de classificação, o sangue ele pode ser RH positivo, ou RH negativo, como a gente viu lá. Nós vimos lá o bispo B positivo, como eu. O que vai diferenciar ambos os tipos é o fato de os indivíduos de RH positivo, eles apresentarem no sangue, especificamente lá na superfície do glóbulo vermelho, ou da célula vermelha chamada hemácia, uma substância denominada fator RH. Agora, os indivíduos RH negativo, eles não têm essa substância na superfície dos glóbulos vermelhos. Então, o sangue contém, né, o fator RH, isso é, o indivíduo RH positivo, ele pode ser doado a outro indivíduo RH positivo, mas ele não pode doar para quem é RH negativo. Pois nesse caso, o organismo vai reagir à presença desse fator RH e vai reconhecer ele como se fosse alguma coisa estranha ao corpo. Então começaria a ocorrer uma lenta e gradual reação ao sangue recebido. Reação essa que, numa segunda transfusão, porque vamos dizer que cria o anticorpos para esse sangue, numa segunda seria violento, podendo provocar até a morte do paciente. Agora, o sangue RH negativo que não tem aquela a substância, o fator RH, pode ser transfundido, né, pode ser transferido para pacientes RH positivo ou RH negativo. Por quê? Pois a ausência desse fator RH ele não vai provocar reação de rejeição ao sangue recebido. Então, a presença ou ausência do fator RH no sangue está relacionado a um par de alelos. Um deles é o R1, que é dominante e condiciona a presença do fator RH, e o outro é o R, que é recessivo. Então a gente tem, quando for R1, condiciona a presença do fator RH, então o sangue é RH positivo. R1, R, como R1 é dominante, também vai condicionar o fator RH positivo. Agora, vai ser RH negativo quando for R, R. Tá? Então, ó, aquilo que eu falei, o doador, o RH positivo, ele pode doar para o RH positivo, mas o RH positivo, ele não pode doar para o RH negativo por causa do fator RH, que pode dar reação alérgica e a pessoa pode morrer. Agora, o RH negativo, ele pode doar para o RH positivo? Sim, porque ele não tem o fator RH, mesmo se tivesse, podia. Ele não tem nada que vai ser ruim para o RH positivo. Então ele pode. E RH negativo pode doar para o RH negativo? Também. Tá? Vamos entender melhor agora. Sistema ABO. No sistema ABO, o sangue ele pode ser classificado em um dos seguintes tipos, 4 tipos de sangue: o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. A diferença entre esses tipos está na presença de certas substâncias na superfície dos glóbulos vermelhos do sangue, condicionado por uma complexa interação genética. Tá? Então nós vamos ver agora 2 tabelas. Uma delas ilustra a possibilidade do uso de sangue em transfusões quanto ao sistema RH que a gente já viu no slide anterior.
e a outra ao sistema ABO. ABO porque é ABO, né? Antes de realizar uma transfusão, os médicos levam em conta ambas as classificações e utilizam sangue que respeita a compatibilidade do receptor quanto aos dois critérios, seja o RH como o ABO. Assim, por exemplo, uma pessoa de sangue AB, isto é, sangue tipo AB e RH. Ah, gente, aqui é positivo. Tá, o 1 aqui falhou aqui, eu não troquei, era para ter posto positivo. Então, ó, vamos lá, entenda esse 1 como positivo, tá? Assim, por exemplo, uma pessoa de sangue AB positivo, isto é, tipo sangue AB e tipo RH positivo, pode receber o sangue de qualquer doador. Como na tabela aqui, o RH receptor, ele é RH positivo, ele pode receber do RH positivo ou do RH negativo, ó, sim, sim. E o indivíduo O negativo, que esse 2 aqui significa negativo por outro lado, só pode receber sangue de doador O negativo. Então, ó, temos aqui o O e o O. Tá? E tem que ser negativo, porque se ele tiver o fator RH positivo, vai ter reação alérgica. Então, o O negativo, o receptor O negativo, só pode receber de O negativo. Tá? Então, gente, ó, o 1 vale positivo e o 2 vale negativo. Acho que o resto aí não teve esse problema. Então, vamos entender melhor aqui, ó, uma tabela geral. Doador. Esses aqui são os tipos de sangue. O O negativo, o O positivo, B negativo, B positivo, A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo. Então, o O negativo, olha que doido, hein? Ele pode doar para todo mundo, tá? O O positivo, ele só pode doar para quem é positivo. Tá vendo? Ele pode doar, ele só não pode doar. O O negativo ele pode doar para todo mundo, RH positivo ou RH negativo. O O positivo ele só pode doar para quem é RH positivo, mas qualquer ABO. Então, AB positivo, A positivo, B positivo, O positivo. Não pode doar para os RH negativo. O B negativo, que ele não tem antígeno, ele não tem aquela substância na superfície da célula. Ele pode doar para o positivo e para o positivo, tá? Mas o B não pode doar para o A, mas ele pode doar para outro B. Então, tanto faz, se ele é negativo, ele pode doar para o B positivo ou B negativo. E ele não pode doar para nenhum O, porque ele tem o fator, o B ele vai ter reação alérgica aqui para o O, assim como para o A. Agora o B positivo, ele só pode doar para o AB e para o B positivo, tá? O A negativo, ele pode doar para o AB, positivo e negativo, o A positivo, o A positivo. Ele não pode doar para o B positivo, B negativo, nem O positivo, nem O negativo. O O positivo só pode doar para B positivo e A positivo, porque ele tem um RH. O AB negativo, ele só pode doar para o AB positivo e para o AB negativo. Agora, o AB positivo, ele só pode doar para AB positivo, tá? Então, agora o recebedor. Recebedor. Daqui a pouco nós vamos entender isso aqui. O O, a gente viu que o O pode doar para todo mundo. Então ele é chamado de doador universal. Agora olha que interessante, o AB positivo, ele pode receber de todo mundo. Ele é chamado de receptor universal. Nós vamos ver isso depois com mais calma. Agora o AB negativo, só pode receber do O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. Tá vendo? Os negativos, que o positivo não pode porque ele não tem o fator RH. Pode estar reação alérgica. O A positivo dos Os e dos As. Não pode o B nem o AB. O A negativo só pode do O negativo e do A negativo. O B positivo pode dos Os e dos Bs, mas não pode dos As nem dos ABs, tá? Agora, o B negativo, como ele não tem o antígeno, ele só pode do O negativo e do B negativo. O O positivo, ele pode do O negativo e do O positivo. E o O negativo? Só pode do O negativo. Por isso que é muito comum na televisão eles pedirem alguns tipos de sangue, porque é difícil de conseguir. Então, ó, isso aqui é para entender tudo que nós falamos aqui, está escrito aqui. O A positivo ele pode doar para o A positivo e para o AB positivo.
ele pode receber O positivo, O negativo, O positivo e O negativo. E por aí vai. Tudo que nós fizemos aqui está representado. E aí está aquilo que eu falei. O O negativo, ele pode doar para todos. Ele é o doador universal. O AB positivo, ele pode receber de todos os tipos. Ele é o receptor universal. Tá? Uma maneira mais fácil de você entender é assim, ó. O AB, ele pode doar só para ele mesmo. Desculpa. O AB, ele pode doar para ele mesmo. Ele pode doar não, né? Que ele é receptor, ele pode receber sangue. Essa seta que vai e volta, quer dizer, ele pode receber sangue dele mesmo, do A, do O e do B. Agora o A. O A, ele pode receber sangue dele mesmo e do O. E ele pode doar para o AB. O B, ele pode doar para ele mesmo e pode doar para o AB. Mas ele pode receber só do O e dele mesmo, tá? E o O é o doador universal. Ele pode receber só dele mesmo, mas ele pode doar para o A, para o AB e para o B. Aqui não está o fator RH, mas é só para vocês entenderem, tá? Agora vamos ver a diferença entre gêmeos fraternos, também chamado de dizigóticos, e os gêmeos idênticos ou monozigóticos. Vai ficar fácil entender isso. Às vezes pode acontecer de dois ovócitos é que vai se transformar em óvulo, né? Serem liberados em uma mesma ovulação, ou seja, a mulher, ela ovula, toda menstruação é sinal de que a mulher ovulou. Ela ovulou e não houve fecundação, ou seja, ela não engravidou. Então a menstruação é como se estivesse limpando o útero para uma próxima possibilidade de gravidez. Então, se a mulher libera dois óvulos, caso isso aconteça, poderão se formar dois zigotos, cada um deles na fertilização de um óvulo. Como eu disse, são dois ovócitos, vão formar dois óvulos. E cada um vai ser fecundado por um espermatozoide diferente. Chegando ao útero, ambos podem se implantar e se desenvolver. Esses são os irmãos dizigóticos. Por que dizigóticos? Dois, zigoto. Dois zigotos. Eles diferem na bagagem genética, pois eles se originam de diferentes óvulos e espermatozoides. Eles são comparáveis a filhos de um mesmo casal nascidos de diferentes gestações. Então, o que aconteceu aqui? Ó? A mulher ovulou o ovócito que virou dois óvulos, e cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide diferente. Eles vão se desenvolver, vai dividindo, né? Isso já está grudado aqui na parede do útero. E aí eles vão formar essas duas massas de células, vão originar dois gêmeos fraternos independentes, também chamados de gêmeos bivitelinos. Por que bivitelino? São duas placentas aqui, tá? Então, irmãos fraternos dizigóticos ou bivitelino. Tudo bem? Então são aqueles irmãos que são parecidos entre si, não são idênticos. Mas como é que acontece os idênticos, professor? Vamos lá. No caso dos gêmeos idênticos, situação é diferente. Por complexas razões que ainda não se sabe direito, o conjunto de células resultantes de uma divisão de um único zigoto pode se separar em dois conjuntos independentes. Quer dizer, um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Quando começa a se dividir, para daí a 9 meses nascer o bebê, não se sabe bem porque essas células se dividem e se afastam. E aí cada um desses zigotos aí vai desenvolver um indivíduo completo por meio dessas sucessivas divisões celulares. Nesse caso, os gêmeos eles se originaram de um mesmo zigoto, que por sua vez veio de um só óvulo e de um só espermatozoide. Por isso que se chama gêmeos monozigóticos. Mono, um zigoto. E eles possuem a mesma bagagem genética, ou seja, o mesmo genótipo. Então, tá, um único ovo fecundado se divide em duas células. Está aqui, um óvulo fecundado por um espermatozoide. Ele se dividiu. O zigoto continua se dividindo e não se sabe por que ele vai se separar. E essas duas massas separadas aqui vão originar dois indivíduos idênticos, também chamados de gêmeos univitelinos, porque é uma placenta só, que se dividiu aqui uma para cada bebê. Olha como é que era no anterior. Ó, duas placentas. Aqui é uma grudada na outra. Por isso que é univitelino aqui e bivitelino lá.
Por isso que é monozigótico aqui, dizigótico lá. Por isso que é gêmeo idêntico, porque eles vão ser idênticos aqui, e lá eles vão ser fraternos, tá? E os cromossomos sexuais. Mas como é que nasceu menino ou menina? Bom, a resposta a essa pergunta, na realidade, é determinada pela natureza no momento da fertilização. Mais precisamente, a resposta depende do quê? Dos 23 cromossomos existentes no espermatozoide que fertiliza o ovo. Lembra que o gameta, todas as 99,9% das nossas células têm 46 cromossomos. Só os gametas, no caso do homem, o espermatozoide tem 23, e no caso da mulher, o óvulo tem 23, tá? Então, ó, dos 23 pares de cromossomos presentes nas células diploides humanas, que são essas 99,9%, há uma em que notavelmente difere entre homens e mulheres. Nas mulheres, eu vou pôr aqui dois. Nas mulheres, esse par é formado por dois cromossomos semelhantes. Está aqui, ó. Aqui estão todos os cromossomos nossos. No caso da mulher, o par 23, um é X, o outro é X. Então, ó, nas mulheres, esse par é formado por dois cromossomos que são semelhantes, designados pela letra X. Nos homens, é formado por um cromossomo X e por outro mais curto, designado pela letra Y. Então é a mesma coisa, é igualzinho aqui. Só que o par 23, que são os cromossomos sexuais, o X é igual ao X daqui. Mas o outro X não é X, ele é Y. Ele é mais curto. Então, quando os gametas se formam, os cromossomos XX na mulher e XY no homem vão se separar. Assim, todos os óvulos conterão um cromossomo X, ou seja, a mulher só produz óvulos X. Já no caso dos homens, os espermatozoides, vai haver aqueles que vai ter o cromossomo X, que é metade, e a outra metade é o Y. Tá? Cromossomos sexuais masculinos, X, Y, é diferente. Mulher, X, X, são iguais. Se um espermatozoide, vamos ver, ó. Se um espermatozoide que contém o cromossomo X fertilizar um óvulo, será gerada menina, porque mulher só produz X. Então, ó, espermatozoides, o homem é XY. Quando ele produz o espermatozoide, metade dos espermatozoides vão ser X e a outra metade Y. Mulher, a mulher é XX. Quando ela produz os óvulos, são os gametas da mulher, ela só vai ter X e X. Então, se o gameta X do homem encontra o gameta X da mulher, vai dar XX, que é mulher. Se o X do homem encontra o outro X da mulher, XX, mulher. Agora, se o gameta Y do homem, que encontra o gameta X da mulher, XY, vai ser homem. Mulher só tem óvulo com cromossomo gameta X. Então X aqui encontrou Y, XY, homem. Ou seja, 50% de chance de ser mulher e 50% de chance de ser homem. Certo? Por isso que não tem, assim, geralmente nas populações não tem muito mais mulher do que homem. Né? Agora, sobre algumas doenças. Tudo bem isso aqui, né, gente? Se tiver dúvida, volta e ver. O YouTube até permite você reduzir a velocidade da fala. Você pode fazer eu falar mais rápido ou fazer eu falar mais lento, se você ficou com dúvida. Tá? Mas volta quantas vezes você precisar. Agora, em relação às doenças, eu coloquei 3 aqui, né? Os portadores de fenilcetonúria, que é uma doença caracterizada pela incapacidade de processar a fenilalanina, que é um constituinte de um adoçante artificial aspartame e das proteínas de certos elementos. Então eu botei aqui esse refrigerante aqui, essa Coca-Cola aqui, bebida de baixa caloria, que contém fenilalanina. Então essa fenilalanina aqui é perigoso para quem tem, que é portador de fenilcetonúria, tá bom? O albinismo, ele é outro exemplo de um distúrbio causado por um alelo recessivo. O organismo desses indivíduos, os albinos, ele não produz melanina. O que é melanina? Melanina é o que dá a cor na pele. Uma pessoa negra, ela tem muita melanina. Uma pessoa branca, ela tem pouca melanina. E quem é moreno tem mais ou menos, quer dizer,
a raça humana não é só separada entre quem tem pouca ou quem tem muita melanina, né? Tem vários graus de presença de melanina, desde o albino, que por causa dessa doença, o albinismo, ele não produz a melanina, até a pessoa que tem a cor de pele que tem mais melanina. Então a única coisa que diferencia um ser humano do outro é a presença de melanina ou não, muita melanina, pouca melanina ou média melanina, quer dizer, tem vários tons. E isso é a única coisa. Todos os seres humanos são iguais. É só uma questão de ter mais ou menos melanina, tá? Por isso que o racismo é uma coisa hedionda. E por último, aqui a chamada aneuploidia, que é uma condição em que as células de um indivíduo, eles apresentam alteração no número de cromossomos. Lembra, nós temos 46 cromossomos. Então, essa alteração no número de cromossomos, a mais ou a menos do que o número normal, que é 46, durante a produção lá dos gametas. É o caso da síndrome de Down, que se deve à presença nas células do indivíduo de 3 exemplares do cromossomo 21. Então, cada par de cromossomos tem um número. No caso da síndrome de Down, é aqui o cromossomo 21, em vez de 2, deixa eu voltar lá só para vocês verem, ó. Aqui, ó, o 21, para quem tem 46 cromossomos. O 21 são 2 cromossomos e 21, 2 cromossomos. No caso da síndrome de Down, o que acontece? São 3 cromossomos. Por isso que se chama trissomia do 21. Então ele vai ter um cromossomo a mais aqui no par de cromossomo 21. Certo? É isso aí, gente. Eu gosto muito de genética porque ela é bem interessante. Então é isso, gente. Essa é uma das últimas aulas. Acho que nós vamos ter mais uma atividade, tá? E depois acho que a gente finaliza, tá bom? Então aguardem a próxima aula aí. Um abraço para vocês e até mais.